Então nós precisamos da força e do poder de Deus para derrotarmos essas fortalezas nas nossas mentes, mas é preciso a nossa participação. Temos também sempre repetido que normalmente todas as coisas que nós precisamos alcançar de Deus, com a interferência de Deus, com a participação de Deus, também exigirá a nossa participação, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa busca. E tudo começa com uma decisão. Eu decido mudar. Eu reconheço, em primeiro lugar, que eu preciso mudar. Eu reconheço que se eu continuar com esse padrão de comportamento que eu estou tendo, eu vou continuar colhendo as consequências que eu tenho colhido. Então a pessoa muitas vezes ela não consegue romper em uma determinada área da sua vida. Por exemplo, na área profissional ou na área financeira, a pessoa não consegue romper. Ela até trabalha bastante, trabalha, se empenha, se esforça, sua camisa, como se diz, mas as coisas não fluem, não há um progresso representativo, significativo. Então tem alguma coisa errada. Quando nós nos deparamos com alguma situação que nós percebemos e reconhecemos que não está bom, que não é assim que deveria ser, nós não estamos satisfeitos porque os resultados não estão conforme deveriam ser, nós precisamos imediatamente orar a Deus. E a nossa principal postura nesse momento deve ser de buscar onde nós estamos errando, em que nós estamos errando, por que nós estamos errando, porque Deus não erra. Se tem alguma coisa errada conosco, pode ter certeza, o erro não está em Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então sempre nós precisamos ter isso em mente. Tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa errada, eu estou percebendo, eu estou identificando que a coisa não vai bem, ou seja, num nível menor ou de maior gravidade ou de seriedade, preciso buscar saber de Deus. Senhor, por que isso está acontecendo? Onde eu estou errando? O Senhor é consequência de algum pecado? Se eu não tenho consciência, Senhor, me revela, Espírito Santo me revela qual é o meu pecado, em que eu preciso mudar, em que o Senhor não está mais me tolerando em tal coisa, em tal pecado, em tal situação, e me ajuda. Então é assim que nós vamos fazer. E por outro lado também, saber de Deus, se já fizemos essa oração com todo o coração, com verdade, com sinceridade, abrindo realmente o nosso coração, sendo sincero diante de Deus, porque não existe outra forma de sensibilizar a Deus a não ser a nossa total submissão e a nossa total sinceridade diante de Deus, porque Ele conhece o nosso profundo, o nosso íntimo, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então nós não podemos chegar diante de Deus querendo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu servo, o Senhor sabe que eu sou fiel, o Senhor sabe que eu isso, que eu aquilo. Bobagem, né? Deus, eu fico pensando que Deus deve dar uma risadinha de lá. Coitado. Coitado. Pois é. Então deixa de bobeira, irmão. Deixa de bobeira, irmão. Seja humilde diante de Deus. Nós temos sempre que chegar diante de Deus com humildade, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é todo-poderoso, que nós somos falhos e pecadores. Amém? Então nós precisamos ter essa postura. Por que Davi era um homem que agradava a Deus? Davi pecou ou não? Sim, Davi era um homem pecador. Ele era tão pecador, apesar de que em certa medida Deus não o puniu por isso, mas ele, dentre outras coisas, ele era um homem sanguinário. Deus não permitiu que ele construísse o templo, e essa atribuição foi passada, delegada para o seu filho Salomão,
exatamente, dentre outras coisas, por ele ser um homem sanguinário. É assim que Deus se referiu a ele, falando com ele, por que ele não iria construir o templo. Então veja só, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu pecados terríveis, mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era humilde diante de Deus. Ele tinha um coração sincero, ele desejava, reconhecia o seu erro e desejava se consertar. Ele desejava ficar bem com Deus, não dissimulando, não querendo dar uma de bonzinho. Não, eu realmente, Senhor, eu errei, eu pequei, e eu pequei contra Ti. Porque todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus mesmo. Porque se nós fazemos algo contra alguém, nós estamos sim pecando contra aquela pessoa, mas em primeiro lugar nós estamos fazendo contra Deus. Então nós precisamos nos arrepender diante de Deus, e se for o caso até mesmo diante das pessoas. Glória a Deus. Nós vamos ler um outro texto então, para dar sequência na mensagem, para nossa melhor compreensão desse assunto. Vamos ler em Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, os versos 6 e 7. Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo ou enganando, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Amém? Então nós vimos na mensagem sobre as fortalezas da mente, nós falávamos que até mesmo o próprio autor trouxe essa afirmação, com a qual nós concordamos, que o diabo, ele tenta nos afastar de Deus, ele tenta nos afastar do conhecimento de Deus, faz tudo para impedir que nós tenhamos um melhor conhecimento de Deus, conheçamos Deus num nível de maior profundidade, de mais intimidade, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós estamos ficando próximos dele, mais nós vamos nos santificando, mais ele se agrada de nós, mais ele age em nosso favor, mais a presença dele é manifesta em nossas vidas, mais nós desfrutamos da graça de Deus, que é um poder capacitador para vivermos de forma semelhantes a que o Senhor Jesus viveu, ou seja, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então o diabo faz tudo para impedir, porque ele sabe que se nós conhecermos melhor a Deus, nós vamos nos tornar mais fortes, nós vamos ficar mais parecidos com o Senhor Jesus, nós vamos ser mais vencedores do que temos sido. Então ele faz tudo para impedir. E se nós também nos fortalecermos em Deus, nós também vamos causar mais danos ao reino de Satanás, porque nós vamos orar pelas pessoas e Deus vai considerar as nossas orações. Nós vamos orar por nós mesmos e Deus vai considerar também as nossas orações. E nós vamos fazer as coisas que o Senhor Jesus designou para nós fazermos na grande comissão, e Deus será conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos repetir Gálatas 1, 6 e 7. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo ou enganando, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então o diabo ele age na maioria das vezes usando também das pessoas. Ele lança os pensamentos para nos enganar, para nos envolver, para nos atrair para as coisas que são próprias dele, ou seja, que vão nos afastar de Deus, que vão nos fazer pecar. Ele faz isso usando até também as pessoas. Ele
envia pessoas para se aproximarem de nós, que não vão contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para nos tornarmos pessoas melhores. Ele coloca pessoas para nos embaraçar. Tem coisas, tem situações, tem pessoas que são colocadas na nossa vida, no nosso caminho, que vêm para nos embaraçar. Então por isso é que nós precisamos estar sempre orando, sempre vigiando e buscando ter o entendimento, o discernimento de tudo que está se passando conosco. Não viver assim como se já estivesse no céu. Não, eu agora já estou santificado, estou na glória. Isso nós vamos viver lá. Aqui a vida requer um posicionamento de guerreiros, de soldados. E o soldado não pode ficar displicente, olhando para o tempo, distraído, porque senão ele não está em condições de cumprir as suas funções. E ele vai ser reprovado. Então nós precisamos estar atentos. Olha só, então o diabo usa essas pessoas para vir com pregações, com ensinamentos, se baseando mesmo na própria palavra de Deus, mas distorcendo, pervertendo, corrompendo. Lê a Bíblia, mas dá uma aplicação distorcida do real significado, do real propósito daquele ensinamento bíblico, para satisfazer a sua vontade, para satisfazer o seu ego, por uma série de razões. Quem está por trás disso? É claro que é o diabo. Então, através desse espírito de engano, e muitas vezes a pessoa não se apercebe, se ela não for uma pessoa que tiver uma boa comunhão com Deus, para ter o discernimento das coisas espirituais, ela não vai se aperceber que o diabo está usando de estratégias para enganá-la dessas formas. Vamos ler em Colossenses, no capítulo 2, verso 4 somente. Colossenses 2, 4. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. É o que nós estávamos falando agora. A pessoa usa argumentos lógicos, raciocínios lógicos, faz sentido, parece que está certo, parece que é bom, mas são falsos. Por que são falsos? Porque não estão de acordo com a verdade de Deus. Só existe um que é todo verdade, que é 100% verdade, que é verdadeiro absolutamente, do princípio ao fim, e esse é Deus e a sua palavra. Amém? Então, fora de Deus, fora da palavra de Deus, é falsidade, é engano, é mentira, é ilusão. Glória a Deus. Vamos ler ainda em Mateus 24, versos 4 e 5. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Seduzir para enganar. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. O próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Existe uma passagem também que Deus, Ele permite um espírito de engano entrar nos falsos profetas que estavam profetizando para agradar o rei Acabe. Nós não vamos ler por uma questão de tempo e vamos procurar ser mais objetivos possível aqui para nós encaminharmos para o término da mensagem de hoje. Nós vamos ainda ler em Efésios, no capítulo 4, o verso 14.